Bom, e aí nós vamos ver hoje mais uma aulinha de física sobre ótica geométrica, conceitos básicos. Bom, nessa parte da ótica geométrica, nós vamos estar trabalhando a parte que estuda os fenômenos luminosos sem considerar a natureza da luz. O que isso significa? Que quando eu estiver trabalhando com polarização, difração, interferência, eu vou estar trabalhando com a ótica física, tá? E agora não é o momento, nós vamos falar dos conceitos básicos, que é a ótica geométrica, tá? Então, nós vamos estudar o quê? A concepção de raios luminosos, como eles se comportam, as suas aplicações, né, nos aparelhos ópticos, nos equipamentos ópticos, né, que são lunetas, telescópios, projetores e assim vai. Para que haja essa ótica geométrica, que é como a gente enxerga um objeto, nós vamos ter exatamente o objeto, né? Só que para a gente enxergar esse objeto, eu preciso da luz, tá? Porque se tudo estiver numa escuridão, eu não vou conseguir enxergar este objeto. Então, eu preciso do objeto, eu preciso da luz que vai transmitir esse objeto para os meus olhos e, consequentemente, mas para o meu olho perceber que eu estou vendo este objeto, quem vai comandar tudo isso é o nosso computador, que é o nosso cérebro, tá? Então, eu vou precisar objeto, luz, olho, impulso nervoso e o cérebro, tá? Então, é um conjunto que eu vou precisar. Nós vamos ter as fontes de luz, tá? Então, nós vamos ter a fonte primária, que emite luz própria. Quem que emite luz própria? Por exemplo, eu posso dar o exemplo de uma chama de uma vela, tá? Então, a chama de uma vela, o sol, as estrelas emitem luz própria. A segunda fonte é a fonte secundária. São corpos que refletem a luz que recebem de outros corpos. Então, vamos se dizer, por exemplo, a Lua, né? Ela recebe, o Sol ilumina ela, né? E aí ela vai refletir a luz que recebeu de outros corpos. Okay? Esses corpos, eles podem ser classificados de acordo com o comportamento da luz que incide sobre eles. Então, vamos ver cada um. Nós vamos ter corpos opacos, tá? O que são esses corpos opacos? Que impedem a passagem da luz, tá? Então, nós podemos dar um exemplo de uma porta. Então, a porta, se ela está fechada, a luz não consegue ter a passagem, certo? Podemos ter também corpos transparentes. O que é um corpo transparente? Luz pouco absorvida. Então, são corpos que se deixam atravessar totalmente pela luz, tá? Então, por exemplo, uma janela. Quando a gente tem aquela janela bem limpinha, que a gente consegue ver do outro lado, né? Então, o vidro é transparente. Isso é muito simples. Corpos translúcidos. O que são os translúcidos? Muito absorvida ou a desviada, né? Então, são corpos que se deixam atravessar parcialmente pela luz. Então, aqui eu coloquei uma água marinha, que ela parece bem translúcida, a gente consegue ver parcialmente a luz, né? Do outro lado, então ela não está passando totalmente para o outro lado. Outra coisa, aqueles box de banheiro, que a gente não consegue ver a pessoa totalmente, né? Então, a gente consegue ver parcialmente, né? Então, aquilo é translúcido. Isso vai ser cobrado lá no vestibular? O que é um corpo opaco? O que é um corpo... Não, mas dentro do contexto, dentro do enunciado, ele pode estar citando esses itens e vocês precisam saber. A ótica geométrica tem 3 princípios super importantes. O primeiro é a propagação retilínea da luz. Então, no meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Então, nós podemos ver os raios solares, né? Passando por uma floresta, um espaço do meio ambiente, e vocês observam as setas. O segundo princípio é da reversibilidade dos raios de luz. Vamos voltar no primeiro princípio? O primeiro princípio, um exemplo muito simples, é a sombra que a gente vê num determinado objeto, tá? Então, ele sempre vai estar aparecendo da onde vem o sol, né? Vai bater no objeto e vai formar a sombra. Não só o sol, a luz, né? Independente se é uma vela ou não, um sol, tá?
Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é da reversibilidade dos raios de luz. O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação, ou seja, sabe aquele sentido quando a gente está dentro de um automóvel, a gente consegue ver os olhos do motorista, se a gente estiver sentado no banco de trás, o motorista também consegue visualizar os nossos olhos. Então, isto é reversibilidade dos raios de luz, né? No caso da nossa imagem, tem a mãe, né, vendo a criancinha, né? E a criancinha com certeza está vendo a mãe também. O terceiro princípio é da independência dos raios de luz. Então, um raio de luz, ao cruzar com outro, não interfere na sua propagação. Ou seja, quando tem shows que tem os holofotes, né, elas se cruzam, mas uma não interfere na outra, né? Elas vão seguir o caminho delas, cada uma o seu caminho, em linha reta. Se tratando da velocidade da luz, o que nós vamos ter? Nós vamos trabalhar com uma única velocidade, tá? Que é a de 300 mil quilômetros por segundo. Por quê? Porque a velocidade da luz no ar e no vácuo, elas são muito próximas, tá? Tem uma diferença? Tem, mas se pensarmos na velocidade da luz, por ser uma velocidade grande, né? Nós vamos pensar na diferença muito pequena, né, entre a velocidade da luz no ar e no vácuo. Então, nós vamos trabalhar com uma única velocidade, tá? Nós vamos trabalhar com 300 mil quilômetros por segundo, ou ainda em alguns momentos vocês vão encontrar ela em notação científica, que é 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo, ou ainda quando estiver em metros, será 10 elevado a 8. E no nosso lado direito, nós temos a luz visível, tá? Deixa eu pegar o ponteiro aqui. Olha, se a gente olhar aqui, nós vamos ter a luz visível, ela está entre a ultravioleta e o infravermelho, tá? Então, o que a gente observa? O que nós vamos observar no próximo slide é a velocidade da luz no meio material. Então, assim, a gente vai estar vendo que ela vai será decrescente da luz vermelha para a violeta, tá? Então, no slide seguinte, a gente vai ver a velocidade, que não é a mesma. Então, a luz vermelha, vamos imaginar uma luz monocromática, apenas vermelha, né? Ela vai ter uma velocidade. E a luz violeta, ela vai ter uma velocidade menor. Isso vai acontecer também com as ondas, ó, porque é uma onda. Então, uma onda maior e ela vai diminuindo, tá? Tanto que nós vamos falar também mais para frente sobre velocidade, frequência e comprimento de onda, tá? Mas são nas próximas matérias. E aqui nós vamos ter a cor de um corpo, ela é composta pela reflexão determinada pelo tipo de luz, tá? Então, é caracterizado por uma intensidade ou por um comprimento de onda, que é o que nós vimos no slide anterior. Que esse corpo reflete. Então, assim, a luz do sol, ela é conhecida como luz branca. Então, ela é composta por 7 cores diferentes, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês. E essa velocidade, ela é decrescente, tá? Do vermelho para o violeta. Então, o vermelho é a maior velocidade e o violeta é a menor. Então, ficaria assim, né? Se eu fosse fazer decrescente a sua velocidade, cada cor aqui monocromática, ela tem uma velocidade. E o corpo, quando ela reflete, por exemplo, a cor azul, então, por exemplo, um objeto ele é azul, ele vai refletir azul, mas ele vai receber as cores do espectro, que são as 7 cores que nós estamos falando. E ela vai refletir somente a azul, tá? E isso vai acontecer com todas as cores. Porém, por exemplo, a magenta, que nós conhecemos, né, como magenta, que tem nas impressoras, nas televisões, nós vamos ver a junção de 2 cores, que seria a vermelha e a azul. Então, vai formar a magenta, tá? Aqui nós observamos bem o que eu estou falando. Então, olha, o objeto é verde, ele vai receber
todas as cores, né? Que é a junção, que é a luz branca, e vai refletir a verde. Olha a magenta. Então, a magenta, ela é a mistura do vermelho com o azul. Se eu tenho todas as cores, se eu tenho a cor branca, ela vai receber a junção de todas as cores, das 7 cores, e vai refletir todas. Por isso que nós vemos o branco. Então, o branco, quando a gente trabalha com termologia, né, que a gente fala, absorve todas as cores, é o preto, né? Reflete todas as cores, é o branco. Então, o que é legal? No frio, usar roupa preta. No calor, usar roupa branca. Então, é aquela coisa que a gente usa desde antigamente, né? Para falar sobre câmara escura, nós vamos introduzir uma questão de vestibular. É do UFTM, tá? Uma câmara escura de orifício reproduz uma imagem de 10 centímetros de altura de uma árvore observada. Se reduzirmos em 15 metros a distância horizontal da câmara até a árvore, né? Essa imagem passa a ter altura de 15 centímetros. A distância horizontal inicial da árvore à câmara é... Bom, vamos pensar primeiro na câmara escura. O que é uma câmara escura? Quem já viu um experimento de câmara escura vai se lembrar rapidinho, tá? No ensino fundamental, geralmente, a gente faz na parte de física. É uma caixa de sapato, faz um furinho, tá? Então, deixa eu só continuar como se fosse uma caixa mesmo, a parte interna. Faz um orifício pequenininho, e a gente coloca uma vela aqui, acesa. A chama da vela, ela vai aparecer aqui, de ponta cabeça. Por quê? Porque é dessa maneira que nós enxergamos os objetos. O objeto está em pé. Só que quando vai passando o feixe de luz, olha só o que acontece. Cada ponto vai passando em linha retilínea, né? E aí, o que acontece? Essa imagem, ela vai aparecer de ponta cabeça, que é realmente como nós enxergamos. O nosso cérebro, por ser o nosso computador, vai captar as informações e vai fazer com que a gente enxergue essa árvore como ela é, tá? Bom, aí, dentro desse desenho, vamos ter algumas informações. Então, vamos começar. Nós vamos ter a distância da árvore até a câmera, que nós vamos chamar de D. Nós vamos ter a distância do orifício até a imagem, que nós vamos chamar de D minúsculo, porque a distância, como são diferentes, tá? Nós vamos ter o tamanho da imagem, porque ele cita no exercício que é 10 centímetros, só que nós não podemos trabalhar centímetro com metro, nós temos que transformar tudo na mesma unidade. Nós vamos ter a altura da árvore e nós vamos chamar de H maiúsculo, tá? Bom, a partir daí, nós vamos para a resolução. Antes era assim, que é a minha imagem, tá? Depois disso daqui, ele fala assim, se reduzirmos em 15 metros a distância horizontal da câmara à árvore. Então, esse D aqui, ele vai passar a ser D menos 15, certo? Esta imagem, se eu colocar esta árvore mais próximo da câmera, é como se fosse o zoom. Então, se eu colocar mais próximo da câmera, o que vai acontecer? A minha imagem vai ficar maior. Então, a imagem passou a ser 15. De 10 passou a ser 15. Bom, então vamos pensar agora. Essa altura aqui, esse H, vamos pensar em triângulo, semelhança de triângulo. Se eu pensar em dois triângulos, um aqui, eu vou falar assim, que o H é equivalente a 10, tá? Então, ele é proporcional, ó. Esse H está para 10, tá? Altura, altura. E esse D aqui, que é a distância maior, está para essa. Então, foi a primeira coisa que ele fez aqui, ó, nesse ponto. Então, deixa eu mudar aqui, ó. Vou pegar uma caneta. Ó, no primeiro momento, ele fez isso aqui, ó. Em primeiro momento, tá? Bom, depois, continuando, ele vai fazer outra comparação. Por quê? Porque esse é o antes
e esse é o depois. O H continuou a mesma coisa. Porém, como ficou mais próximo da câmera, a imagem se tornou maior. Então, o H agora passou a ser proporcional ao 15. Então, H está para 15. E o D não é mais D, ele se aproximou, ele diminuiu 15 metros. Então, ficou D menos 15 está para D. Fazendo a multiplicação, que é em cruz, nós temos H vezes D, HD, 15 vezes D menos 15, tá? Bom, daí, vamos continuar. Ó, aqui tem um errinho, colocou mais, mas é menos, tá? Aqui embaixo já tá certo, tá bom? Bom, aí então, fizemos a outra proporção aqui, tá? Então, o que que eu tô fazendo? Multiplicando, tá? Ó, multiplicando, tá? Em cruz. Bom, daí vai ficar, como aqui ficou HD, ó, aqui também ficou HD. Então, é a mesma coisa. O que que ele fez? Pegou o 10. O que que ele fez? Ele pegou 10D e igualou com essa equação, que aqui não é mais, é menos, tá? E ficou 15 vezes D menos 15. Bom, aí ele multiplicou 10D, 15 vezes D, 15 vezes 15. Passou o 15 para lá, automaticamente ficou negativo. Só que ficou negativo dos dois lados. Então, multiplicando por menos 1, vai dar a distância de 45. Então, essa distância aqui é 45. Tá? Que é a distância que é a alternativa D.